5 anos sem andar. A surpreendente revelação de uma enfermeira que transformou vidas. Naquela manhã ensolarada, o ar fresco da pequena cidade de Paracatu trazia promessas de um dia normal. Maria Clara, uma mulher de sorriso cativante e coração generoso, se preparava para mais um dia dedicada a cuidar dos outros. Com apenas 32 anos, já era conhecida por seu amor e dedicação à enfermagem, mas o destino tinha outros planos. Um acidente trágico a deixou sem andar e, com isso, ela viu seu mundo desmoronar. A gratidão que recebia de seus pacientes se transformou em um eco distante e a solidão começou a se instalar. O frio da discriminação a atingia constantemente, como flechas de um fuzilamento invisível. Mas, mesmo em meio ao desespero, a luz da esperança nunca se apagou em Maria Clara. Em vez de se deixar abater, ela decidiu reinventar sua realidade. Começou a atender pacientes em casa, levando mais do que cuidados médicos, levava carinho, atenção e um ombro amigo. Cada sorriso que conseguia arrancar daqueles que atendia era uma vitória, e os laços que formavam se tornaram seu verdadeiro combustível. Assim, seu coração pulsava de amor, mesmo que suas pernas não a acompanhassem mais. Entre suas novas conexões havia Pedro, um menino que sonhava em ser médico. Ele vivia em condições difíceis e, ao olhá-lo, Maria Clara via uma parte de si mesma. Juntos, eles criavam um espaço seguro onde podiam sonhar acordados. A cada visita, Maria Clara deixava em Pedro uma centelha de esperança e, por sua vez, o garoto lhe retribuía com inspiradora determinação. "Um dia vou lhe ajudar, Maria Clara, você vai ver", dizia ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Aquilo a tocava profundamente, trazendo uma nova perspectiva sobre o que poderia ser sua vida. Mas nem tudo eram flores. Sua mãe, que olhava para ela com preocupação e muitas vezes desapontamento, e seu irmão, que lutava contra olhares de reprovação como mecânico, colocavam peso em seus ombros. O olhar de reprovação invisível da sociedade era um fardo que Maria Clara também carregava, mas ela decidiu que, em vez de ser um fardo, sua condição poderia trazer um senso de comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A reviravolta aconteceu quando Maria Clara recebeu o convite para falar em uma conferência sobre saúde e inclusão. O nervosismo a invadiu, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu em seu coração. Assim que subiu ao palco, sua mente viajou através de todas as lutas que havia enfrentado. O momento da verdade a aguardava, e ali, diante do público, ela se sentiu viva novamente. Entretanto, enquanto o público aplaudia e ela sentiu uma onda de calor e aceitação, um olhar conhecido a paralisou, sua antiga amiga que a deixara para trás após o acidente. O desapontamento nos olhos dela provocou uma tempestade de emoções em Maria Clara. Em um instante, todas as suas conquistas, todos os passos que havia dado foram questionados. Seria que, ao finalmente ter a cidade em suas mãos, ela conseguiria, também, o perdão e a aceitação que tanto desejava? A pergunta pairava no ar, como a esperança de um amanhã melhor. A batalha estava apenas começando. Quando Maria Clara desceu do palco, o eco dos aplausos ainda a envolvia, mas a alegria rapidamente se desfez com a lembrança do olhar de sua antiga amiga. Era como se aquele olhar tivesse um peso sombrio, puxando-a de volta às sombras que ela tentava evitar. As memórias da amizade, agora manchadas pela dor do acidente, a assombravam. Ela queria acreditar que tinha superado tudo isso, mas a incerteza a consumia. Sentou-se em um canto isolado do lobby, cercada por pessoas que a elogiavam, mas sua mente estava longe. O que pensariam da mulher que havia sido antes de tudo desmoronar? Maria Clara sentia que precisava de um momento, um espaço apenas para respirar. Logo, Pedro chegou com seu sorriso radiante. Ele não entendia a gravidade daquele olhar que a tinha confrontado. Para ele, Maria Clara era uma heroína, uma luz em sua vida. "Você arrasou, Maria Clara! Muito legal o que você disse sobre inclusão!", exclamou ele, pulando de entusiasmo. Maria Clara forçou um sorriso, mas a dúvida ainda a consumia.
Obrigada, Pedro, mas e se não for suficiente? O que eu faço se as pessoas não me aceitarem de volta? A vulnerabilidade em sua voz fez o garoto parar, como se tivesse recebido um choque. Você não precisa agradar a todos. O que importa é o que você faz. Eu admiro você, e isso é real. Pedro falou com convicção, seus olhos grandes como estrelas. As palavras dele atingiram o coração de Maria Clara, mesmo numa tempestade de emoções. Mas seria isso suficiente para apagar as chamas da insegurança? As conversas ao redor dela se tornaram um ruído distante. De repente, a porta se abriu e uma brisa fresca invadiu o ambiente. Maria Clara levantou os olhos e, para sua surpresa, viu pessoas se aproximando. Entre elas caminhava sua amiga de infância, Luana, com um semblante decidido. O coração de Maria Clara acelerou. Seria aquela a oportunidade que ela esperava para curar velhas feridas? Luana hesitou por um instante, e a multidão ao redor delas parecia desaparecer. Era como se apenas as duas existissem naquele momento. Oi, Maria, disse Luana, com uma voz trêmula. Eu queria me desculpar. Para ser sincera, eu não soube como lidar com tudo o que aconteceu, e eu me afastei. Não era a maneira certa de agir. Maria Clara sentiu uma onda de emoções inundá-la. As palavras de Luana a tocaram profundamente, mas o medo de um novo abandono se ensurretava dentro dela. Mas por que agora, Luana? Depois de tanto tempo? Indagou, a frustração preenchendo sua voz. Porque hoje eu vi a mulher incrível que você se tornou. E eu quero fazer parte disso, se você deixar. Os olhos de Luana brilhavam com sinceridade. Maria Clara estava dividida entre o que seu coração dizia e o que sua mente temia. Confiar novamente a quem tinha desapontado poderia trazê-la para mais perto da dor, ou talvez, quem sabe, para um novo começo. A decisão se agigantava diante dela, como um precipício. Pedro observava tudo, sem entender completamente, mas ciente de que algo profundo estava em jogo naquele momento. A conferência não havia sido apenas um palco. Era um divisor de águas na vida de Maria Clara. Eu não sei se posso. As palavras mal saíram de sua boca, quando algo dentro dela começou a mudar. E então ela teve uma ideia. E se transformar sua dor em força pudesse não apenas curá-la, mas também salvar outras pessoas? O próximo passo parecia mais claro, mas era arriscado. Será que ela teria coragem? Luana, o que você acha de começarmos algo juntas? A pergunta saiu como um fio de voz, mas cheia de esperança. E a resposta de Luana, cheia de energia, poderia mudar tudo. O olhar de Luana se iluminou àquele convite inesperado. Sério, Maria? Você faria isso? A empolgação em sua voz era palpável, como se aquelas palavras só pudessem despertar uma nova vida dentro dela. Maria Clara ainda lutava com a onda de sentimentos contraditórios que a invadiam, mas a ideia de algo maior, que pudesse ajudar outros, começava a brilhar como uma luz no fim de um túnel escuro. Quero dizer, imagina se pudéssemos criar um projeto que ajude pessoas que, assim como nós, enfrentam suas batalhas. Podemos usar nossas experiências para fazer a diferença. Maria Clara estava pensando em voz alta, as palavras tomando forma, e a adrenalina de um sonho nascendo a impulsionava. Luana a sentia firme, com os olhos brilhando. Nós poderíamos fazer oficinas, grupos de apoio, ajudar quem sente que está sozinho. Todos nós passamos por desafios. A dor tem um jeito torto de nos unir. À medida que falava, o semblante de Luana se tornava mais confiante, como se aqueles momentos compartilhados estivessem curando, não apenas Maria Clara, mas também a ela. O clima em volta delas parecia diferente. As vozes das pessoas se transformavam em murmúrios animados sobre possibilidades, e o peso que antes existia no coração de Maria Clara começava a se dissipar. É isso. Vamos transformar isso em algo real. Podemos fazer acontecer. As palavras saíram como um grito de esperança, uma febre contagiante, que parecia ir além de suas próprias incertezas. Enquanto as duas começavam a desenhar planos, Pedro, que havia se afastado um pouco, sentiu seu coração apertar ao ver as amigas unidas novamente. Não sabia exatamente o que acontecia, mas a energia no ar tinha mudado completamente. Ele decidiu se aproximar para participar da conversa. Posso ajudar? O que vocês precisarem, sou todo ouvidos.
Sua determinação era pura e ingênua, e naquele momento, definitivamente, ele não era apenas um fã, mas parte de uma rede de apoio que estava se formando. Maria Clara olhou para Pedro com gratidão, mas também com um novo peso em seu espírito. Estava levando tantas pessoas com ela nessa jornada. A responsabilidade era imensa, mas naquele instante, a perspectiva de algo maior estava dando vida a outro tipo de coragem. Ainda assim, uma sombra de dúvida persistia. E se não conseguirmos fazer uma diferença? E se tudo isso acabar em frustração? A incerteza invadia seus pensamentos novamente. Maria, vamos por partes. Luana interrompeu, percebendo o conflito interno que brotava. Ninguém espera que sejamos perfeitas. O importante é querer e tentar. Podemos crescer e aprender no caminho. A resposta de Luana trouxe uma leveza, uma aceitação de que a jornada seria tão valiosa quanto o destino. E assim, entre risos nervosos e planos inexistentes, as três começaram a traçar o que poderia ser uma nova conexão, não apenas entre elas, mas com um mundo fora dos limites que conheciam. No entanto, enquanto a conversa fluía, a porta se abriu novamente e uma figura conhecida entrou. O coração de Maria Clara disparou. Era Alice, a enfermeira que sempre a apoiara durante o tratamento. O olhar de Alice variava entre preocupação e esperança. E, sem aviso, ela caminhou na direção de Maria Clara. Precisamos conversar, Maria. Há algo sobre o seu acidente que você precisa saber. As palavras cortaram o ar como uma faca, fazendo o mundo ao redor dela parecer aquecer e esfriar ao mesmo tempo. O que poderia ser tão urgente? O que Alice teria a revelar? A ansiedade tomou conta de Maria Clara, a desconfiança e a curiosidade se entrelaçando num enigma que ela não sabia se estava pronta para desvendar. Sobre o que você está falando, Alice? A dúvida ecoava em sua mente. E agora, com a verdade prestes a surgir, como isso poderia mudar tudo o que estava construindo? Maria Clara sentiu seu coração acelerar. As palavras de Alice reverberavam em sua mente como um eco distante, mas cada vez mais próximo. Luana e Pedro trocaram olhares, percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. O clima de esperança e empolgação que antes preenchia o ambiente agora se tornava denso, carregado de ansiedades não ditas. Alice puxou uma cadeira e sentou-se à frente de Maria, os olhos fixos nela com um misto de compaixão e urgência. Maria, você sabe que, ao longo do seu tratamento, diversos exames foram feitos. Há algo sobre o acidente que mudará a forma como você vê tudo isso. Fala logo, Alice. O apelo saiu quase como um grito. A inquietude crescia em Maria Clara. Existem discrepâncias nas informações do seu diagnóstico inicial. Uma investigação mais profunda revelou que a lesão na sua coluna pode não ser tão definitiva quanto pensávamos. O que isso significa? Pode haver uma chance de recuperação. As palavras de Alice flutuaram no ar e o tempo pareceu congelar. Uma onda de esperança invadiu Maria Clara. Você está dizendo que eu posso andar de novo? O desespero e a incredulidade misturavam-se em sua voz. Não prometo nada, mas a possibilidade existe. Sei que sua jornada até aqui foi difícil e que você passou por muitas situações, mas precisamos ser realistas. Isso exige coragem e disciplina e precisa começar agora. Nesse momento, um calor tomou conta do corpo de Maria Clara. Uma nova energia borbulhava dentro dela. Mas, por outro lado, um receio profundo surgia. E se eu tentar e não conseguir? E se isso for só uma ilusão? Luana, percebendo o conflito interno da amiga, pegou sua mão. Acho que todo esse tempo você esteve lutando com o medo. Mas e se esse medo se transformar em força? Um passo de cada vez, Maria. Se essa oportunidade está nas suas mãos, você não pode deixar passar. Pedro se juntou a elas, colocando a mão sobre os ombros de Maria. Eu estarei aqui, não importa o que acontecer. Se precisar de apoio, estarei por perto. Isso é andar junto. É isso que amigos fazem. As palavras de Pedro tocaram fundo. Ele se tornou uma âncora em meio a esse turbilhão de emoções. Uma luz de esperança bruxulhava à frente, mas Maria Clara ainda não sabia como navegar por esse novo caminho. Você vai ter que tomar uma decisão, Alice continuou, com um tom suave. Caminhar para a recuperação será um desafio. Não quero que você crie expectativas apenas para ser desapontada. Porém, a escolha é sua. Você quer tentar? Maria Clara respirou fundo, sentindo cada batimento do seu coração. Era uma escolha monumental.
Um passo para frente significaria um compromisso intenso, um risco que poderia desmoronar a expectativa. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser o início de uma nova vida, um renascimento. Sim, eu quero, estou pronta para tentar. As palavras saíram com um peso que Maria Clara não sabia que ali estava. Alice sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Então, vamos começar. Temos muito trabalho pela frente. Com esse novo sopro de vida e determinação, Maria Clara se sentiu levada a um novo horizonte, onde a possibilidade de andar sobre o brilho do sol começava a desenhar-se em sua mente. Contudo, enquanto a sensação de esperança crescia, um pensamento a assombrava. E se a recuperação trouxesse à tona não apenas a força, mas também memórias que ela preferia deixar para trás? Para onde essa nova jornada a levaria? Enquanto suas emoções se entrelaçavam, a jornada de Maria Clara estava apenas começando. O que mais a esperava nessa estrada inesperada? O dia seguinte amanheceu com uma luz suave, mas Maria Clara ainda estava imersa em seus pensamentos. A noite passada foi repleta de insônias e reflexões. Enquanto Luana saía para tomar seu café, a amiga ainda permanecia em silêncio, olhando pela janela. A expectativa pulsava em seu íntimo, enquanto seu medo brigava por espaço. "Bom dia, dorminhoca!" Luana exclamou com um sorriso, trazendo uma xícara de café quente. "Você não vai ficar nesse turbilhão de pensamentos?" "O dia todo, vai! Temos um plano a seguir." Maria Clara piscou, tentando esfriar a cabeça. "Você acha que consigo fazer isso, Lu? Acha que sou forte o suficiente para... E se eu falhar? E se tudo isso for uma ilusão?" Luana se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Você já deu passos maiores em meio a tanta dor. Isso é só mais um, e você não vai fazer isso sozinha. Estou aqui, e o Pedro também. O importante é que você tenta. Uma tentativa já é uma vitória." O coração de Maria Clara acelerou, sentindo o calor das palavras da amiga. Era verdade. Aquele era um novo começo. Com um profundo suspiro, ela se concentrou. "Então, o que fazemos primeiro?" "Hoje temos a primeira sessão com o fisioterapeuta", Luana respondeu animada. "Alice marcou tudo. Você vai conhecer a doutora Fernanda. Ela é incrível." "O que ela vai fazer?" Maria perguntou, uma mistura de ansiedade e empolgação crescendo. "Ela vai trabalhar os movimentos, as funções, vai te ajudar a movimentar o corpo de novo. E sabe o que mais? Ela é super paciente, vai entender cada passo que você precisa dar." Maria Clara sorriu, contagiada pela empolgação da amiga, mas também sentia o peso da responsabilidade que havia tomado para si. Era um passo em direção à recuperação, mas, junto com a esperança, veio a lembrança de seus medos. E se tudo acabasse em mais frustração? O resto da manhã passou em um borrão de preparações. Cada detalhe se tornava maior do que deveria ser. O carinho de Luana a enchia de força, mas o que a puxava para baixo era o passado, lembranças da vida antes do acidente, as risadas, as danças, as quedas e as vitórias. Finalmente era hora de ir. O caminho para a clínica parecia mais longo que o usual, como se os minutos quisessem retê-la de algo que poderia mudá-la para sempre. Ao chegar, Maria Clara viu a doutora Fernanda à sua espera, com um sorriso acolhedor. "Oi, Maria. Estou tão feliz que você está aqui. Vamos descobrir juntos o que o seu corpo pode fazer?" As palavras da fisioterapeuta soaram como um chamado. Um pequeno sorriso brotou em seus lábios, mas o nervosismo ainda estava presente. As horas seguintes foram repletas de tentativas e desafios. Maria Clara se esforçou para realizar os exercícios e a cada movimento seu corpo reclamava, mas a determinação pulsava. No entanto, cada dificuldade parecia estender não apenas seu corpo, mas também suas emoções. Parecia que a cada tentativa falha, uma memória indesejada emergia. O sentimento de impotência, a frustração de não conseguir mais se mexer como antes. "Isso é só o começo, Maria", doutora Fernanda dizia, encorajadora. "Seu corpo está se adaptando. O que importa é você continuar tentando." A sessão terminou, mas as palavras da fisioterapeuta ficaram ecoando na mente de Maria Clara. Uma parte dela queria desistir, mas outra, mais forte, queria seguir em frente. Ao olhar para Luana e Pedro, viu uma luz em seus rostos, um espelho de esperança. Porém, uma sensação desconfortável se instalou dentro.
Dela, uma voz sussurrando que as memórias esquecidas poderiam voltar. O que aconteceria quando ela se confrontasse com o que havia deixado para trás? A saída da clínica não trouxe apenas um novo frescor, mas também uma sombra de incertezas. Decidida a enfrentar o que viria, Maria Clara sabia que precisava ser forte, não apenas para caminhar, mas para lidar com a tempestade emocional que se aproximava. E enquanto olhava nos olhos de seus amigos, um novo peso surgia. E se essa jornada não trouxer apenas recuperação, mas também uma verdade que eu não estou pronta para enfrentar? Aquela pergunta ficou pendurada no ar, como uma nuvem temporária. O que afinal estava por vir? O dia seguinte trouxe uma brisa leve, mas Maria Clara ainda sentia o peso da dúvida. A viagem para a clínica agora era um ritual, uma mistura de expectativa e receio. O que será que a doutora Fernanda preparava para hoje? Seria um novo desafio ou uma nova frustração? Ao chegar, uma sensação diferente a envolveu. O ambiente estava mais movimentado que antes. Os sorrisos e olhares encorajadores dos fisioterapeutas pareciam vibrar no ar. Quando a doutora Fernanda a cumprimentou, um brilho nos olhos, Maria Clara sentiu um arrepio. Era como se houvesse uma energia palpável naquela sala. Pronta para mais uma sessão, Maria? A fisioterapeuta perguntou, já na expectativa de ver mais progressos. A essa altura, Maria Clara começou a entender que cada passo, por menor que fosse, ainda era um passo. Sim, estou, respondeu com um sorriso nervoso. Estava decidida a se abrir para essa nova fase, mesmo que ela a assustasse. As atividades começaram. Diferentemente da primeira vez, doutora Fernanda começou a introduzir novos movimentos. Cada um deles era desafiador, mas Maria Clara se sentia mais confiante. Era como se suas pernas começassem a ganhar vida novamente. Porém, no fundo de sua mente, os ecos de seu passado voltavam a surgir. Ela lembrava de momentos em que dançava livremente, do sorriso generoso de sua mãe enquanto suas pernas a levavam longe. Aquela imagem contrastava com o que tinha se tornado. Durante os exercícios, ela percebeu olhares de incentivo ao seu redor. Pedro a observava com admiração e Luana estava com um sorriso radiante, quase como se estivesse aplaudindo cada movimento pequeno, mas importante. A cada conquista, Maria Clara sentia que estava se reerguendo. Entretanto, uma dúvida persistente a acompanhava. O quanto ela realmente poderia voltar a ser a pessoa que era antes? A lembrança da dor se fazia presente e cada novo movimento que tentava era uma batalha contra sua própria mente. Quando a sessão estava prestes a terminar, doutora Fernanda se aproximou com uma expressão séria, mas gentil. Maria, quero te apresentar alguém especial. Essa é a Eliane, uma enfermeira aqui da clínica. Assim como você, ela teve que reconstruir sua vida depois de um acidente. Maria Clara a encarou, e algo em seu olhar fez o coração dela acelerar. Eliane não apenas parecia forte, seu sorriso carregava uma força, de uma experiência semelhante, e isso a intrigava. Oi, Maria, estou tão feliz de conhecer você, Eliane começou, com uma voz suave. Sei o quanto isso pode parecer difícil, mas quero que você saiba que a dor vai passar, e você vai encontrar um novo caminho. Aquelas palavras a tocaram em um nível profundo. Maria Clara percebeu que não estava sozinha. A história de Eliane, as experiências vividas e superadas poderiam ser a chave para ela se libertar do que aprendia. Mas e se o que Eliane falasse não fosse apenas uma mensagem de força, mas uma revelação inesperada? Maria Clara sentiu um frio na barriga. Poderia essa enfermeira ser a ponte para mostrar não só a superação, mas também os segredos que ela ainda não estava pronta para descobrir? O dia terminou em fique expectativa, à medida que a sombra da incerteza se aproximava novamente. O que mais ela ainda tinha que enfrentar para encontrar sua verdadeira força? E como as histórias conectadas guardavam a possibilidade de mudar tudo? Enquanto olhava pela janela ao voltar para casa, Maria Clara percebeu que cada passo, cada luta e cada nova amizade eram mais do que apenas desafios. Era uma construção de algo maior. Contudo, ainda havia buracos na sua alma que precisavam ser preenchidos.
Ela sentia que a cada dia que passava, a resposta para sua dor estava mais próxima. A última pergunta ecoava em sua mente enquanto a noite chegava. O que Eliane realmente sabe sobre superação que vai além do que eu posso imaginar? Na manhã seguinte, Maria Clara acordou com um misto de ansiedade e euforia. O encontro com Eliane a deixara intrigada. Suas palavras ressoavam em sua mente como um mantra. A dor vai passar. A esperança crescia em seu coração de maneira quase palpável, como se a cada batida ele pulsasse vida. Enquanto se arrumava, o espelho refletia uma nova determinação em seu olhar. Esse dia seria diferente. Sem saber exatamente o que esperar de Eliane, ela se sentia impulsionada a buscar respostas, como se na presença da enfermeira pudesse descobrir partes esquecidas de si mesma. Ao chegar à clínica, sentiu algo no ar. Era como se energia contagiante circulasse entre as pessoas. Pedro e Luana estavam lá, prontos para acolhê-la, cheios de expectativas. "Oi, Maria, você está mais radiante hoje", exclamou Luana, ao notar o brilho nos olhos da amiga. Maria Clara sorriu, um sorriso genuíno que aquecia seu peito. A sessão começou e logo doutora Fernanda a convidou para sentar. "Hoje quero que você compartilhe seus sentimentos, Maria. Como está se sentindo depois de conhecer a Eliane?", perguntou, atenta. Maria Clara hesitou, mas a resposta parecia fluir naturalmente. "Sinto que, ao conhecê-la, eu não estou sozinha nesse caminho. Ela me deu esperança de que posso realmente mudar. É como se, de repente, tudo o que eu pensava ser impossível começasse a parecer possível." A fisioterapeuta sorriu, anotando algo em sua prancheta. "Isso mesmo, reconhecer suas emoções é fundamental para avançar. E não se esqueça, a jornada é única para cada um de nós." Naquele exato momento, Eliane entrou na sala, seus olhos radiantes. "Oi, Maria, pronta para mais um dia de superação?" Maria Clara sentiu um frio na barriga e a adrenalina percorrer seu corpo. Era agora ou nunca. A curiosidade a impulsionava e ela tomou coragem para fazer uma pergunta que a atormentava. "Eliane, como você superou seu acidente? O que você fez quando as dúvidas começaram a te dominar?" A sala ficou em silêncio, todos os olhares voltados para a enfermeira. Eliane respirou fundo, seu sorriso desaparecendo por um instante enquanto lembranças a invadiam. "Foi difícil, mas eu percebi que precisava encontrar um novo sentido. Eu tinha que me permitir sentir a dor, enfrentar meus medos. Comecei a me conectar com as pequenas vitórias do dia a dia, e isso me deu uma nova perspectiva." Maria Clara escutava atentamente, absorvendo cada palavra. O relato de Eliane era mais do que uma simples história, era um espelho que refletia todas as suas inseguranças e os desafios que ainda precisava enfrentar. "Você vai descobrir que, além da dor, você é capaz de resiliência", continuou Eliane, olhando diretamente nos olhos de Maria Clara. "Todos nós temos uma força adormecida que só aparece quando realmente nos permitimos lutar." Sentindo-se inspirada, Maria Clara decidiu que daria um passo além. "E se pudermos nos ajudar mutuamente? Eu quero saber mais sobre como você se reergueu, Eliane." Uma onda de entusiasmo tomou conta da sala, e até mesmo doutora Fernanda sorriu ao ver Maria Clara mais engajada. Depois da sessão, enquanto os outros se dispersavam, Maria Clara encontrou Eliane, mais uma vez sozinhas. "Vamos tomar um café e conversar mais?" Elas concordaram, e Maria Clara percebeu que aquela conversa poderia abrir portas que estavam trancadas dentro dela. Enquanto caminhavam para a cafeteria do hospital, Maria Clara sentia seu coração acelerar. A ideia de desvendar o passado de Eliane também despertava uma curiosidade imensa dentro dela. Faltava apenas um empurrão para que tudo se tornasse mais claro. O que mais Eliane teria a revelar? Quais segredos de superação não ditos poderiam ajudá-la a traçar seu próprio caminho de volta? Uma nova dúvida surgia. Será que, ao descobrir a força de outra pessoa, ela finalmente encontraria a dela? Enquanto o transpasse era aberto, uma luz de esperança se acendia diante de Maria Clara. A cafeteria estava cheia, com o aroma do café fresco preenchendo o ar. Maria Clara e Eliane encontraram uma mesa no canto, um recanto que parecia acolher o calor da conversa. Ao se sentarem, Maria Clara ficou observando Eliane, que parecia tão serena, quase como se estivesse em casa. Ela não conseguiria imaginar a dor que Eliane havia enfrentado, mas a determinação em seus olhos falava mais que palavras. "Então, Maria, o que você gostaria de saber sobre mim?"
Eliane perguntou, puxando um sorriso suave. O jeito que ela falava tornava tudo mais fácil, como se tratasse de uma amiga de longa data. Maria Clara hesitou por um momento. Eu quero saber como você encontrou sua força. Sabe, eu olho para você e sinto que há um caminho que eu ainda não percorri. É como se você tivesse descoberto as ferramentas para se levantar e eu estou aqui buscando por elas. Eliane a encarou com um olhar profundo, quase como se estivesse lembrando de cada passo que a levou até ali. Olha, eu não vou mentir. O caminho foi cheio de obstáculos, mas algo que me ajudou foi aceitar que a dor existe, que ela faz parte do processo. Tive que encarar meus medos de frente, e quando pensei em desistir, me lembrei de que cada pequena conquista contava. As palavras de Eliane geravam um eco profundo em Maria Clara. A ideia de que cada passo, mesmo os menores, poderiam ser motivo para celebrar era um conceito novo, mas tentador. Pequenas conquistas, ela repetiu mentalmente, como se estivesse desenhando um mapa em sua mente. Teve uma vez que eu consegui me levantar sozinha pela primeira vez após o acidente. Foi um momento tão simples, mas eu chorei de alegria, continuou Eliane, a emoção estampada em seu rosto. E isso me fez perceber que, mesmo em meio às incertezas, eu ainda poderia encontrar motivos para sorrir. Maria Clara sentiu um aperto no peito. As lembranças de sua própria luta estavam cada vez mais vívidas. Como Eliane conseguia algo tão precioso, enquanto ela mesma se sentia presa dentro de muros invisíveis? E como foi depois disso? Ela não conseguia se segurar. Era pura curiosidade misturada com um desejo de se libertar. Eliane respirou fundo. A partir daquele dia, eu decidi que cada escolha seria feita com coragem. O medo nunca desapareceu completamente, mas aprendi a dançar com ele. Eu me permiti sentir, mas não deixei que isso me dominasse. Foi aí que pratiquei a gratidão. Agradecia todos os dias pelas pequenas vitórias. Maria Clara estava cativada, cada palavra minando suas inseguranças. Você realmente acha que eu consigo fazer isso também? Seu tom de voz estava carregado de esperança. Com certeza, você já começou a jornada, ao aqui estar, ao se abrir para suas emoções. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o mais importante, disse Eliane com um sorriso afetuoso. As duas seguiram conversando por mais tempo, rindo e trocando histórias. Maria Clara sentia que havia criado uma conexão genuína com Eliane, algo que poderia alterar seu destino. Por muito tempo, ela fora só um reflexo de suas dores. Agora ela começava a vislumbrar um futuro onde poderia ser autora de sua própria história. Quando já se preparavam para se despedir, Eliane olhou profundamente nos olhos de Maria Clara, como se quisesse deixá-la marcada. Não se esqueça, Maria, que você é mais forte do que pensa. A sua jornada é sua, e cabe a você decidir como avançar. E se precisar de apoio, eu estarei sempre aqui. Maria Clara sorriu, sentindo uma confiança que não acreditava ser possível dias atrás. Muito obrigado, Eliane. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse te encontrado. Elas se separaram e enquanto Maria Clara caminhava de volta para casa, seu coração estava leve. A transformação que ansiava parecia mais próxima agora. Mas quando parou em um cruzamento, avistou um lugar à sua direita que fez seu coração acelerar. Uma escola de dança. Seria esse o próximo passo? Poderia a dança ser a forma de redescobrir sua força e enfrentar os medos? A dúvida a envolvia de novo, mas diferente, mais como um convite do que um peso. Maria Clara não tinha certeza do que viria a seguir, mas sentia que algo muito especial estava prestes a acontecer. Quais novos desafios estariam à sua espera se decidissem entrar na escola de dança? Maria Clara ficou parada em frente à escola de dança, os olhos fixos na fachada iluminada. Um misto de medo e excitação a invadia, como se as paredes do lugar estivessem sussurrando promessas de liberdade. As músicas que saíam de dentro pareciam dançar ao redor dela, convidando-a a se permitir. Ela respirou fundo. E se eu não conseguir? Pensou. E se for mais difícil do que eu imagino? Era fácil se deixar levar pela insegurança, mas as palavras de Eliane ecoavam na sua mente. Cada pequena conquista. Maria Clara se lembrou do brilho que via nos olhos de Eliane ao falar sobre suas vitórias. Aquilo era inspiração. Com um movimento hesitante, ela atravessou a porta.
O interior era acolhedor, com painéis espelhados refletindo a imagem de pessoas em movimento, aproveitando a dança como uma forma de expressão e liberdade. Era um mundo vibrante e colorido, onde cada passo se tornava uma celebração. Maria Clara sorriu instantaneamente, mas logo a felicidade foi substituída pela dúvida. Oi, está interessada em experimentar uma aula? Uma mulher alta com cabelos cacheados e um sorriso largo se aproximou. Sou a diretora aqui, meu nome é Raquel. Eu estou pensando em me inscrever, mas a voz trêmula. Mas nunca dancei antes. Essa é a melhor parte. Aqui todos são bem-vindos, independentemente do nível. A dança é sobre expressão, não perfeição. Raquel gesticulou para a sala de dança. Venha, pegue uma posição, só se mova com a música. O que importa é sentir. Maria Clara hesitou. O medo era palpável, um aperto em seu peito que parecia querer assegurar no lugar. Mas lembrou-se do que Eliane havia dito sobre enfrentar os medos. Ela poderia observar esse momento como uma pequena conquista, se apenas se permitisse. Dançar. A palavra reverberava em sua mente, como se estivesse chamando-a. Com um último suspiro profundo, Maria Clara sorriu e atravessou a sala, unindo-se a um grupo que estava se preparando para começar. Assim que a música começou, algo mágico aconteceu. Ela se deixou levar pelo ritmo. As inseguranças começaram a se dissipar. Os passos eram desiguais, mas o coração pulava em sintonia com a batida. O riso e os sorrisos ao redor a encorajavam, como uma dança coletiva que a incluía. Era uma sensação nova, uma leveza que ela não sentia há anos. Aquela sala, com seus espelhos e música vibrante, estava se tornando um abrigo, um espaço onde a dor poderia ser deixada de lado, mesmo que por alguns momentos. Depois da aula, enquanto se afastava do estúdio, Maria Clara sentia-se renovada. A adrenalina pulsava em suas veias, a euforia a abraçava. Ela havia dado um passo de coragem e descoberta. Com um sorriso no rosto, sonhou sobre todas as experiências que o futuro poderia trazer. Mas o que Maria Clara não sabia era que aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior. Uma mensagem no celular a aguardava, uma novidade que mudaria tudo. Ela olhou para a tela e um frio na barriga a atravessou. Você recebeu uma nova notificação de Eliane. Precisamos conversar. Tenho algo importante para te contar. O coração de Maria Clara disparou. O que poderia ser tão urgente? As luzes da escola de dança brilharam por mais alguns instantes antes de escurecerem ao fundo da sua mente, enquanto ela se preparava para encarar o próximo desafio. Uma nova reviravolta aguardava por ela, e Maria Clara estava mais do que pronta para descobrir o que era. O sol brilhava intensamente na pequena cidade de Paracatu enquanto Maria Clara olhava pela janela, os olhos repletos de uma mistura de ansiedade e esperança. Após o encontro com Eliane e a recente experiência na escola de dança, sentia-se um pouco mais leve, mas um novo sopro de ansiedade se instalou em seu coração ao receber a mensagem. Precisamos conversar, tenho algo importante para te contar. O que poderia ser isso? A curiosidade a consumia. A manhã passou lentamente, mas finalmente chegou a hora de encontrar Eliane. No café onde se encontraram, Maria Clara pôde perceber que a enfermeira estava diferente. Havia um brilho em seus olhos que transcendia o conforto que sempre oferecia. Este era um momento profundo, e Maria Clara sentiu que estava prestes a receber uma revelação que poderia mudar tudo. Ao se sentarem, Eliane imediatamente começou a falar. Maria, eu tenho pensado muito em você e em toda a sua jornada. Você é uma inspiração e eu sinto que tem uma força incrível dentro de si. Começou Eliane, com sinceridade. Maria Clara sorriu, mas as inseguranças continuavam a pipocar em sua mente. Mas antes que pudesse perguntar sobre a mensagem, Eliane continuou. O que eu quero te dizer é que a mudança que você está buscando vai muito além de andar novamente. É sobre descobrir a mulher forte que já existe em você, independentemente das circunstâncias. Essas palavras pegaram Maria Clara de surpresa. Finalmente, ela compreendeu que a jornada não se tratava apenas de recuperar a mobilidade, mas de abraçar sua essência, sua coragem e tudo que ela poderia oferecer ao mundo.
A dança, então, tornava-se um símbolo da liberdade que sempre sonhava. Eu quero te ajudar nesse processo. Vamos criar um projeto juntas, algo que ajude outras pessoas que passam por desafios semelhantes e, ao mesmo tempo, nos ajude a nos curar. A ideia de Eliane brilhou aos olhos de Maria Clara como uma estrela no céu, e ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Um projeto? Perguntou, a dúvida ainda pairando. Você acha que somos capazes de fazer isso? Com certeza, Maria. Eu já ajudei muitas pessoas a se reencontrarem em meio ao caos. Juntas, podemos marcar uma diferença real na vida de tantas outras pessoas, respondeu Eliane, com um sorriso que irradiava encorajamento. Com a proposta na mente, Maria Clara pensou em todas as lutas que enfrentou e na força que buscava. As memórias começaram a dançar em sua mente. Cada sorriso que conseguiu arrancar de seus pacientes, cada laço que formou com Pedro, cada passo dentro da sala de dança. Eu sou parte desse projeto, Eliane. Eu quero fazer acontecer, exclamou Maria Clara, a determinação transbordando a cada palavra. A sensação de estar à beira de um novo começo fez seu coração vibrar. Ótimo! Podemos começar com encontros de apoio, aulas de dança, oficinas de arte. O que você acha? Sugeriu Eliane, os olhos brilhando com a possibilidade. A ideia começou a tomar forma na mente de Maria Clara. O projeto poderia ser um refúgio para aqueles que se sentiam perdidos, um espaço onde pudessem expressar suas lutas e encontrar força uns nos outros. Respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ao mesmo tempo, ouviu a voz encorajadora de Eliane ecoando em sua mente. Esse poderia ser um passo significativo na direção que tanto desejava. E a parte mais emocionante? Eliane seria sua parceira nessa jornada. Enquanto as duas começaram a esboçar as ideias e os planos, Maria Clara percebeu que a vida estava prestes a mudar de maneiras que nunca imaginou. Ela estava novamente tão cheia de vida, pronta para usar sua experiência e suas dores como pontos de partida para ajudar os outros. Ao sair do café, sabia que poderia não apenas estar lutando para si, mas se transformando em um agente de mudança. Se suas dores pudessem se tornar a luz de alguém, isso significaria algo muito maior. E assim, a jornada de Maria Clara não se tratava mais apenas de achar um caminho de volta à mobilidade. Estava aberta para abraçar a transformação, ressignificando cada batalha e cada vitória. A ideia de ajudar outras pessoas a encontrarem sua força a impulsionava. Ao longo dos dias que seguiram, o projeto iniciou em pequenas etapas, encontros semanais em uma sala no centro comunitário. Maria Clara viu pelas janelas as caras conhecidas de sua cidade se aproximando. O sentimento de pertencimento era palpável enquanto ela abria seu coração, compartilhava histórias e dançava. O amor e a coragem fluíam entre as pessoas que ali estavam. E, a cada encontro, Maria Clara sentia suas próprias feridas se curando, transformando dor em poder. A dança tornou-se um símbolo de redenção. Seus passos eram manifestos de força que ecoavam em seus corações. O vínculo que formaram se tornou uma família. A dor de cada um era recebida com abraços sinceros. Juntos, escreviam uma nova história, onde a superação não era apenas um desejo, mas uma realidade diariamente vivida. A última dança daquele projeto, ao som de uma música suave e envolvente, se tornava um momento de celebração, um tributo à resiliência e ao renascimento. Maria Clara sorriu, sentindo no peito a certeza de que seu passado não a definia. E ali, rodeada por antigos e novos amigos, encontrou paz. E ao olhar para todos aqueles rostos, compreendeu que a verdadeira transformação nunca foi apenas sobre recuperar o que um acidente lhe tirou. Era sobre se reinventar, conectar-se com os outros e encontrar a força de cada movimento, cada passo. A transformação era um reflexo do amor. Assim, com o coração em paz, Maria Clara e seus amigos dançaram, celebrando a vida e a nova jornada que apenas começava. O caminho à frente era incerto, mas, mais do que nunca, estavam prontos para qualquer desafio que viesse pela frente. É o momento de levantar sua voz.
Inicie sua jornada agora e transforme sua vida de uma vez por todas. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas como você sejam tocadas por histórias de superação. Comentar suas reações e teorias sobre esse final. Queremos ouvir você. E, acima de tudo, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se unir a nós nesta jornada.